Bom dia, divinos e amados no meu coração. Como que vocês estão? Como que passaram da lição anterior, lição 3? Me contem aqui, se sentirem no coração, se sentirem que querem expressar assim o que fez com que a sua visão mudasse, né? Alguma coisa que sentiu, me contem aqui. Vou ficar muito feliz, né? A lição 3, a primeira até a terceira, elas foram bem parecidas, né? Para a gente treinar bastante, para a gente começar a entender o objetivo do curso, principalmente, né? Para aqueles que estão fazendo a primeira vez aí as lições. Como falei para vocês, já é a terceira vez que eu faço essas lições, mas é incrível como sempre tem algo novo para observar, para entender, e aí isso eu fico muito feliz, me dá uma alegria muito grande no coração de ver que parece que não termina, né? É sempre algo novo, a gente está sempre aprendendo. Então isso é muito gratificante mesmo ver que a gente perceber, né? Quando eu falava perceber, vocês vão entender mais no decorrer do curso, me incomodava muito falar perceber, né? Mas a gente vai usar essa palavra perceber, e depois a gente vai entender mais para frente qual é, né, o significado real dessa palavra. E aí, gente, esses dias eu não consegui gravar, eu acho que tem uns 2 dias que eu não consegui, porque tava muito barulho aqui. Eu falei para vocês, né? Não sei se vocês ouviram nas últimas gravações, mas estava muito difícil e não dava, ia ficar muito forte no vídeo mesmo. Eu fiquei chateada porque eu realmente queria, mas eu não consegui. Mas tudo bem, como eu sempre digo, como eu dizia lá nas lições que eu fiz e não postei, tudo tem um porquê, tudo tem um sentido e sempre acontece no momento que tem que acontecer. Se eu tô aqui hoje, já é um dia de final de semana, tá mais tranquilo, ainda tem um pouquinho de barulho lá fora, mas tá mais tranquilo. Hoje não tá tão quente aqui, tá um clima agradável, tá com bastante nuvens, então com ventinho, então tá ótimo aqui. E é isso, e aí a gente vai começar essa nova etapa aí da lição 4, e na verdade um complemento, né? Sempre vai ser um complemento da lição anterior que a gente vai aprimorando, que Jesus vai aprimorando aqui com a gente. Então vamos começar. Lição 4. Estes pensamentos não significam nada. Vocês viram que a gente estava fazendo sobre a questão em volta da gente, né? Sobre as coisas físicas aqui que estavam em volta da gente e longe, né? Como ele falava, aquela porta, quando ele queria colocar alguma coisa longe. E agora é um cachorrinho, mas tudo bem. Vou tentar tirar aqui na edição. Mas então, e agora o que ele vai fazer? Estes pensamentos não significam nada. Ele mudou. Então, aqui, ó. Então, ele compara, ó. São como as coisas que eu vejo neste quarto, né? Entre chaves aqui. Nesta rua, desta janela, neste lugar. Então, na verdade, ele colocou aqui entre colchetes, né? Nesta rua, desta janela, neste lugar. Primeiro parágrafo. Distintos dos anteriores, estes exercícios não começam com a ideia para o dia. Nestes períodos de prática, começa anotando os pensamentos que estão cruzando a tua mente durante mais ou menos 1 minuto. Em seguida, aplica a ideia a eles. Se já estiveres ciente de pensamentos infelizes, usa-os como sujeitos para a ideia. Todavia, não seleciones apenas os pensamentos que pensas que são maus, entre aspas. Achará, treinando-te a olhar para os teus pensamentos, que representam uma tal mistura que, de certa forma, nenhum deles pode ser chamado de bom, entre aspas, ou mal, entre aspas. É por isso que não significam nada, né? Então, hoje a gente vai fazer aqui com os pensamentos mais ou menos 1 minuto, né? Vai ser tantos os pensamentos
bons ou maus, entre aspas, porque é o que a gente coloca significado, mas eles não significam nada. Então aqui ele entende, né, que nenhum deles pode ser chamado de bom ou mal. Gente, tá com muito barulho, impressionante. Parece que não estão querendo deixar eu gravar aqui. Começou um carro, eu tive que pausar, com uma música muito feia, e agora um alto-falante. Deixa eu pausar um pouquinho. Eu quero deixar aberto o vidro porque tá calor, né? Mesmo que tá um ventinho e tal, tá quente. Mas é complicado, né? A gente tá no final de semana, faz muito barulho. Acaba que um pouquinho que distrai aqui a minha concentração. Mas talvez eu sempre digo, como eu acabei de dizer para vocês, que tudo tem um porquê, né? Se hoje a gente está trabalhando com pensamentos, esses pensamentos não significam nada, né? Como eu tô pensando agora, que tá me atrapalhando o barulho na rua para eu me concentrar aqui com vocês, essa é a minha atenção aqui. Esses pensamentos não significam nada, não são bom nem mal, não significam nada. E isso, como eu falei para vocês, que barulho é um problema que eu tenho muito grave, até porque de crenças muito antigas, né? Eu gosto de silêncio, aí vem um barulhinho, já acaba que me tira a atenção, me tira o foco e às vezes até gera sentimentos ruins. E eu moro na praia, então quer dizer, fica um pouco mais difícil, que é um pouco mais de bagunça nos finais de semana principalmente. Então eu também tô aqui com vocês para treinar a mente sempre, chegar num nível mesmo de paz e de tranquilidade, mesmo que esses barulhos, ó, agora parou. Quando eu entendo, quando eu paro de focar, quando eu entendo que eles não significam nada, eles se acalmam. Então, segundo parágrafo. Ao selecionares os sujeitos para a aplicação da ideia de hoje, a especificidade usual é requerida. Não tenhas medo de usar tanto os pensamentos bons, entre aspas, quanto os maus, entre aspas. Nenhum deles representa os teus pensamentos reais, que estão sendo cobertos por eles, tá? A gente vai entender mais que eles não são reais. Os nossos pensamentos reais, eles são diferentes, é quando a gente está na paz, no amor. Então, esses pensamentos ruins, entre aspas, né, maus, não representam os reais. Os bons, entre aspas, são apenas sombras daquilo que está além. E sombras fazem com que seja difícil de ver. Então, gente, prestando bem atenção nessa parte, né? Porque a gente pode entender assim: os bons são bons. Como assim são sombras, né? Bom para mim é ótimo que seja bom, né? Por que ele tá falando que poderia ser uma sombra? Porque, na verdade, o que seria o bom, né? Bom pra gente, será que é o que é o real? É isso que a gente vai entender. O que seria esse bons, entre aspas? Então, como ele colocou aqui, os bons são apenas sombras daquilo que está além. E sombras fazem com que seja difícil de ver. Os maus, entre aspas, são bloqueios para a vista e fazem com que seja impossível ver. Não queres nenhum dos dois, né? Então, é muito interessante, muito importante a gente seguir aqui. Hoje eu vejo como é importante esse treino, de fazer um treino com o professor mesmo, aquele que já está mais acostumado, que tem mais uma experiência, que já tem uma identificação maior com esses termos, né? A gente vai chegar mais rápido no destino quando a gente tem ali um atalho, porque nós, os professores de milagres, já passamos por toda essa fase para entender hoje melhor e até passar para vocês de uma forma melhor, sem conflitos e sem também dúvidas, né? Porque eu tive muitas dúvidas, passei por muitas dificuldades em questões de interpretação, né? De ver com as minhas crenças, e hoje eu consigo separar bem. Não vou falar, né, que tá por completo, porque somos todos aprendizes, vocês viram, né? Como essa questão do barulho ainda me incomoda, mas tá cada vez melhor. Eu tô cada vez mais sabendo lidar com isso e passar para vocês de uma forma de que é parar de focar mesmo. Aconteceu, tem um porquê. Eu olho para isso e não significa nada.
e aí some o barulho. Então vamos continuar. Terceiro parágrafo. Este é um dos exercícios principais e será repetido de vez em quando de forma um pouco diferente. O objetivo aqui é o de treinar-te nos primeiros passos em direção à meta de separar o que é sem significado daquilo que é significativo. É uma primeira tentativa no propósito de longo alcance de aprenderes a ver o sem significado como estando fora de ti e o significativo dentro de ti. Né? O que a gente olhou? Ele queria, nos 3 primeiros exercícios, que a gente visse ao nosso redor aquilo que estava fora como sem significado, né? Nada, não significa nada, aquela cadeira, aquela porta, o seu corpo, o sofá, tudo que estava à sua volta não significa nada. Hoje ele está falando dos nossos pensamentos, não significam nada. Pensamentos bons ou ruins, entre aspas, não significa nada. E a gente vai entender aquilo que é real e que está dentro de nós. Isso é um processo, ele vai falar aqui que é bem gradual mesmo, não é para a gente se cobrar, nem fazer tão rápido. Vão acontecer coisas no nosso dia a dia que vai fazer cada vez mais com que a gente coloque em prática esses exercícios para que entenda cada vez melhor. Então, continuando. Também é o começo do treinamento da tua mente para reconhecer o que é o mesmo e o que é diferente. Quarto parágrafo. Ao usares os teus pensamentos para a aplicação da ideia para o dia de hoje, identifica cada pensamento pela figura central ou evento que ele contém. Por exemplo, este pensamento sobre, eu vou colocar barulho, tá? Que é o que a gente estava vendo aqui agora. Então, este pensamento sobre barulho não significa nada. É como as coisas que vejo neste quarto, né? Entre conchetes, nesta rua, e assim por diante. Então, você vai fazer sobre o que você está pensando. De repente, se for um pensamento sobre tristeza, então este pensamento sobre tristeza não significa nada. É como as coisas que vejo neste quarto, nesta rua e assim por diante. E assim você enumera. Quinto parágrafo. Também podes usar a ideia para algum pensamento em particular que reconheças como danoso. Essa prática é útil, mas não é um substituto para os procedimentos mais casuais que devem ser seguidos para os exercícios. Contudo, não examines a tua mente por mais de 1 minuto aproximado. Então, ele colocou, né, lá na frente para ser aproximadamente 1 minuto. E continua. Ainda és por demais inexperiente para evitar uma tendência a preocupar-te de forma inútil, né? Porque se você fizer muito, você vai começar a colocar um monte de coisa na sua mente e a nossa mente fica pensando sem parar. Se você começa a querer se precipitar, colocar um monte de coisa junto, isso vai sobrecarregar a tua mente. Então veja aquilo que no momento te incomoda mais, como ele fala aqui, algum pensamento em particular que reconheças como danoso, e faz sobre esse, faz sobre o outro, mas ainda não faça mais que 1 minuto, né, e segue de forma devagar, para que você não se preocupe de forma inútil, né, então faça devagar, 1 minuto você não vai conseguir muitas sensações, né, você vai falar, por exemplo, tristeza, poderia falar sobre tristeza, um pensamento danoso, como eu falei aqui, um barulho, mas não sobrecarregue a sua mente. Essa é a ideia, pelo menos por enquanto, porque é um treino e isso vai sendo aprimorado, né? E vai ficando cada vez mais fácil de você entender. Sexto parágrafo. Além disso, como estes exercícios são os primeiros desse tipo, podes achar a suspensão de julgamento em conexão com os pensamentos particularmente difícil. Por quê? Porque não é o objetivo que fique julgando nada. Coloque a tristeza e fica tentando entender por que aquela tristeza.
né? Coloca o barulho e fica tentando entender por que o barulho aconteceu. Não é o objetivo agora ficar entendendo o porquê, julgando. Você vai apenas olhar e fazer a lição. Não repita estes exercícios mais de 3 ou 4 vezes durante o dia. Nós voltaremos a eles mais tarde, né? No decorrer do livro. Então, se quiser começar pela manhã, depois pode fazer mais ou menos na hora do almoço, à tarde, à noite, como você quiser dividir. Mas é bom dar um espacinho, né? Para não se sentir também tão sobrecarregado. Mas faça. É importante que você faça para que você comece a ver as coisas fluírem, as coisas acontecerem, a sua mente se abrindo para esse novo, né? Que cada vez tá melhor aí. E eu posso falar por experiência que é um treino mesmo, pode ser difícil, mas é como uma estrada, né? Aquela estrada que você tá na estrada, o sol tá lá longe e você não vê o final da estrada, né? E uma estrada de terra, assim, você pensa, nossa, vai ser difícil chegar até lá, tá longe, né? Mas pensa que quando chegar, vai ter, assim, um alívio tão grande, você vai estar lá curtindo o sol, brilhando, de forma, assim, tão próxima de você, que vale a pena, gente. Então, é isso que eu falo para vocês. Mantenham-se firmes e fortes nisso, tá? Que vai ser muito bom. E aí a gente vai aqui uns aos outros sempre assim ficar juntos, né? Com isso. Por isso que às vezes eu falo, comentem se vocês quiserem, porque é legal a gente trocar essas informações, ver a evolução de cada um, podendo ajudar uns aos outros, que vocês vão ver como esse objetivo de ajudar uns aos outros, e depois você se ajuda, né? Porque quando você ajuda, você se ajuda. E vocês vão ver como é gratificante, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa lição. Eu, como sempre, amei, porque tudo é novo para mim, né? Quando eu vou fazer a lição, falei para vocês que eu vejo coisas diferentes. Eu também estou aprendendo com vocês, então sou sempre muito grata por tudo isso. Então, se vocês gostaram do áudio, curtam. Compartilhe com alguém, de repente vai que alguém quer começar a fazer a lição aí, a gente ainda tá, né, na lição 4 ainda, e se inscrevam no canal, se ainda não são inscritos, tá bom, gente? Fiquem com Deus, um grande beijo no coração de vocês, e até amanhã. Tchau, tchau.